Ok. Bom dia, então, todo mundo. Hoje eu tô disfarçado aqui de advogado, semi-disfarçado, né? Meu blazer tá aqui atrás. Porque eu vou participar de um evento da UAB mais pro final da manhã. Então, por isso que eu tô, assim, hoje mais parecendo professor de prática, né? De processo, enfim. Gosto de aula de processo também. Mas acho mais divertido ficar falando mal do Brasil dando aula de constitucional, né? Muito bem. Então, vamos lá. Ontem eu terminei falando sobre algumas questões de poder constituinte originário. Vamos começar então a falar de poder constituinte derivado. E aí, inclusive ontem, eu não sei se vocês estão acompanhando, mas ontem a comissão especial do Congresso que está tratando da reforma política, semana passada eles tinham rejeitado aquela idiotice do voto impresso auxiliar, mas ontem essa mesma comissão aprovou algumas coisas de reforma política. Não sei se vocês viram, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, e é por isso, inclusive, que eu estou aqui mencionando, porque a gente está falando agora, vai falar justamente de alteração da Constituição. E, assim, duas coisas que foram aprovadas nessa comissão que vão ao plenário depois, que para mim são muito doidas. Uma delas é o voto distrital simples, que não é nem de longe a melhor das soluções para o grave problema de representatividade que nós temos, e outra, que para mim é mais maluca ainda, que é um negócio que você vai, que você for votar para presidente, ao invés de você votar em um candidato e aí ter dois turnos, vai ser um turno só e você vai votar em cinco pessoas. E aí a pessoa que tiver a maior média ganha. Assim, umas ideias bem fracas, sabe? Enfim, isso para não falar da micareta com tanque que vai acontecer hoje em Brasília. Enfim, essa triste realidade dessa birosca em que a gente vive, né? Muito bem. Mas falando em PEC, falando em mudança da Constituição, a Constituição, então, ela tem essa possibilidade, obviamente, de ser alterada, já que nenhuma parte da Constituição é inalterável, né, gente? Exatamente, né, Maria Cecília? Já que nenhuma parte da Constituição é inalterável, muito bem lembrado. Então a gente tem essa ideia, no final das contas, de que a Constituição, apesar de ser uma norma superior, ela precisa ser adaptável a determinadas mudanças, né? Mudanças sociais, enfim, a mudanças que acontecem o tempo todo. Nós vivemos uma sociedade em que, inclusive, o tempo do direito é um tempo que não acompanha a velocidade, né, da verdade, das mudanças sociais. Logo, a gente precisa mesmo ter alguns meios de mudança. Esses meios são todos previstos na Constituição e somente nela, já que nós temos uma Constituição super rígida, o que significa que a gente pode ter alterações na Constituição, desde que essas alterações não sejam para abolir, né? Muito bem. E aí a gente vai falar, então, em cláusulas pétreas, né? Inclusive, eu vou falar de cláusula pétrea implícita daqui a pouquinho, tá? Vamos lá. Na origem, lá nos primórdios do direito constitucional, havia uma discussão sobre se a gente deveria permitir que a Constituição fosse alterada ou não, né? E se isso deveria ser algo limitado ou se a gente deveria deixar livre para que as novas gerações pudessem, de novo, livremente, a cada nova geração, prever mudanças. Então, de um lado, a gente tem pessoas como o Bourdieu, na França, e o Madison, lá dos federalistas, nos Estados Unidos, dizendo que, ok, as constituições devem poder ser alteradas, só que essa possibilidade de alteração tem que ter limites. Já
o de Guy, na França, que é um cara lá do direito civil, um positivista, e o Thomas Jefferson, nos Estados Unidos, eles entendiam que não, que as gerações futuras deveriam ter total liberdade, a cada nova geração, deveria haver total liberdade para poder fazer uma Constituição totalmente nova. É claro que essa não foi a ideia que acabou prevalecendo, né? Essa ideia aqui do poder constituinte derivado ser ilimitado acabou sendo abandonada, e a maior parte dos países, a menos, exceto aqueles países que eventualmente adotaram constituições flexíveis, a maior parte dos países criam maiores ou menores limites para a possibilidade de alteração da Constituição. Ok? Tá aí? Beleza. A gente, então, vai falar em duas possibilidades de poder constituinte derivado. A possibilidade da revisão constitucional e as emendas constitucionais. Qual que é a diferença entre elas? Revisão constitucional é quando a Constituição, em determinados momentos, uma Constituição pode ser alterada inteira de uma vez só. Salvo cláusulas pétreas e os limites que eventualmente existam, se a Constituição prevê cláusulas pétreas, né, eu poderia alterar toda a Constituição de uma vez só. O Congresso Nacional se reúne, né, por exemplo, e faz uma ampla revisão da Constituição. Então, global, do primeiro ao último artigo, salvo cláusulas pétreas, eu poderia alterar qualquer coisa. Já as emendas à Constituição são alterações pontuais. Então, elas são temáticas. Eu faço uma proposta de emenda à Constituição, tá, gente? PEC. Eu faço uma PEC sobre reforma política. Eu comecei a aula falando das ideias bizarras que foram aprovadas ontem na emenda da reforma política. Eu faço uma PEC sobre reforma administrativa, que vai destruir o serviço público no Brasil. Eu faço uma PEC sobre reforma da Previdência, que vai fazer com que a gente nunca se aposente, morra antes. A gente faz uma PEC sobre a reforma trabalhista, que leva à precarização do trabalho. Então, vocês podem escolher a desgraça que vocês quiserem, e a gente vai ter para todos os gostos, ok? A gente tem aí vários 7-1 todo dia. Mas percebam que a diferença entre elas é a questão de uma ser global e a outra ser pontual. As emendas são sempre alterações sobre pontos específicos. Essa é uma primeira diferença. Uma segunda diferença, e aqui eu não estou falando do Brasil, vou falar como é que funciona isso no Brasil daqui a pouquinho. Uma segunda diferença é que as revisões, elas normalmente são pensadas de maneira calendarizada. Por exemplo, nas constituições de Portugal, Espanha e Itália, tá? Nas constituições de Portugal, Espanha, Itália, por exemplo, a cada 5 anos é previsto acontecer uma revisão, tá? No caso de Espanha e Itália, principalmente por causa da questão lá da forma de organização do Estado, das autonomias, das regiões, que eu não vou falar daqui agora, mas no caso de Portugal, a cada 5 anos eles podem fazer uma revisão mesmo de toda a Constituição portuguesa e fazer um pacotão de alterações de uma vez, tá certo? Protegida sempre as cláusulas pétreas. Já nos intervalos entre esses prazos de 5 anos, se for uma coisa mais urgente, a Constituição pode ser alterada via emenda. Então, as emendas acontecem a qualquer momento, em regra. Já a revisão, nesses países, ela acontece a cada 5 anos. Beleza? Ok. Vamos lá. No nosso caso, no caso da Constituição brasileira, posso repetir? Sim, claro. Vamos lá. As revisões, elas, nos casos, aí eu estou falando no caso das Constituições de Portugal, Espanha e Itália, só para citar 3 exemplos aí. Os países em que as Constituições prevêem revisão, elas normalmente são pensadas
em datas específicas. Nesses 3 exemplos que eu dei, desses 3 países, as revisões acontecem a cada 5 anos. Ok, Cecília? Já as emendas, ao contrário, elas, em regra, podem acontecer a qualquer momento. Mas aí, tanto na emenda quanto na revisão, eu tenho que respeitar as cláusulas pétreas. Se a Constituição prevê cláusulas pétreas. Tá? Ok. Então, vamos lá. Então, vamos para frente. No caso do Brasil, foi prevista apenas uma revisão, que só haveria uma revisão, que está lá no artigo 3º do ato das disposições constitucionais transitórias, que a gente já falou sobre esse negócio de ato das disposições constitucionais transitórias, né? Lá no artigo 3º da DCT, está dizendo o seguinte: a revisão constitucional será realizada após 5 anos contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso, em sessão unicameral. Tá? Então, ao invés da gente adotar, por exemplo, o modelo português de revisões a cada 5 anos, a gente previu a realização de apenas uma revisão. Que aconteceu lá em 1993, né, 5 anos depois de aprovada a Constituição de 88, aliás, em 94, que aconteceu lá em 1994, elas foram aprovadas em 94, tá? Eu estou dizendo elas porque a maneira como a gente fez a revisão foi toda errada, e eu vou explicar daqui a pouquinho por que ela foi errada. Mas vamos por partes aí. Ou seja, ao invés da gente adotar a possibilidade de revisar a Constituição globalmente a cada 5 anos, a gente previu que ela seria feita apenas uma vez. E isso por quê? Porque também na DCT, logo no artigo anterior, no artigo 2º da DCT, tinha sido previsto aquele plebiscito que eu comentei com vocês quando eu falei da Assembleia Nacional Constituinte. Eu não sei se você se lembra, foi semana passada, eu falei que durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, um desinfeliz propôs que nós tivéssemos nós tivéssemos sistema presidencialista ao invés de parlamentarista, como era a proposta original, e esse infeliz previu que, isso foi aprovado pela Assembleia, que haveria um plebiscito em que as pessoas poderiam, 5 anos depois de aprovada a Constituição, deliberar se manteríamos o presidencialismo, se adotaríamos o parlamentarismo, se manteríamos a república ou nos mudaríamos para uma monarquia. Ok? Lembram disso? Tá. Qual que era a ideia? Qual que era a ideia, então, de muita gente logo que a Constituição foi aprovada? Caso nesse plebiscito os brasileiros mudem o sistema de governo ou a forma de governo, passe a ser parlamentarista ou passe a ser uma monarquia, vai ser necessária uma alteração global da Constituição. Porque imaginem, se a gente tivesse optado pelo parlamentarismo nesse plebiscito, toda a questão teria que ter uma mudança global na relação dos poderes, na criação da figura do primeiro-ministro, em tirar poderes do presidente, passar para o primeiro-ministro, enfim. Tá certo? Então, assim, muita gente entendeu que a revisão só seria necessária caso o plebiscito resultasse em alguma mudança. Agora, infelizmente, a gente no plebiscito mantivemos república presidencialista. Manter a república não é tão problema, mas o presidencialismo, que eu já falei para vocês, eu acho mesmo um sério atraso de vida, atraso civilizacional. Mas, enfim, mantivemos. Então, na época, muita gente pensou assim, não precisamos fazer essa revisão. Para que a gente vai fazer essa revisão se a gente manteve o mesmo sistema péssimo que a gente já tinha? Ok? Só que, pessoal, como a Constituição dizia, a Constituição não fazia essa vinculação formal, que deveria haver a revisão apenas se houvesse uma mudança, o pessoal resolveu fazer uma revisão. Tem alguém brigando ali na rua. Então, ela aconteceu
uma vez, lá em 1994 e tal, tal, tal. Como é que essa revisão deveria acontecer? Como ela deveria, né? E não, eu vou mostrar como é que ela aconteceu. Para acontecer essa revisão, deveria ter havido a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte de Revisão. Ou seja, não poderiam ser os próprios deputados e senadores a assumir essa função. Diferente das emendas, que são feitas justamente pelos mesmos deputados e senadores. No caso da revisão, não, deveria ter havido uma convocação, a eleição de membros para essa Assembleia de Revisão. Esse é o número 1. Número 2, ao invés da revisão ser votada, por exemplo, primeiro na Câmara e depois no Senado, ela seria votada em sessão unicameral, ou seja, juntando deputados e senadores numa única sessão, e o voto, a revisão seria aprovada por maioria absoluta em 2 turnos, ou seja, em 2 votações. Tem que ter 2 votações, em ambas a proposta será aprovada por maioria absoluta. Ok? Qual que é a diferença? Eu falei isso aqui outro dia. Maioria simples, absoluta e qualificada. Alguém sabe? Inclusive vai ser necessário aqui para minha questão das emendas. Alguém sabe essa diferença? Alguém? Ah, ok. Se eu estivesse sozinho aqui, tivesse tudo morrido. Vamos lá. Vamos lá. Maioria simples significa. Diga o que você sabe, Maria Cecília. Vamos lá. Absoluta é a que tem que ter o maior número de votos, né? Ai, meu Deus. Tem uma que tem que fazer uma média. Não sei. Cancela. Vamos lá. Maioria sempre é a maioria de votos. A diferença é a seguinte: na maioria simples, é 50% mais um dos presentes. Ok, gente? Escrever aqui no chat. Simples é 50% mais um dos presentes. Tá? Qual que é a diferença disso para a maioria absoluta? 50% mais um dos membros. Tá certo? Se eu tenho, por exemplo, 513 deputados, eu quero aprovar alguma coisa por maioria simples, havendo um número mínimo de deputados presentes, que existe um chamado quórum de sessão, se 50% mais um dos que estiverem presentes aprovarem, aquilo ali está aprovado, desde que seja por maioria simples. Leis comuns, como o Código Civil, o Código Penal, por exemplo, podem ser aprovadas por maioria simples. Ok? Se a Constituição exige maioria absoluta, como é o caso aqui da revisão, eu preciso de 50% mais um usando os números de hoje, 513 deputados mais 81 senadores. Soma aí 513 mais 81. Para que a emenda seja aprovada, eu preciso ter metade mais um desse total aí. Ok? Que eu não tenho a menor ideia quanto é que dá, porque eu sou de humanas. Vou pegar a calculadora. E a maioria qualificada é quando a Constituição estabelece porcentagens ou frações. 2/3, 3/5. Ok? Quando a legislação estabelece determinada matéria tem que ser aprovada por 2/3, não sei o que tem que ser aprovado por 3/5, aí é 2/3 e 3/5 dos membros. Ok? Se são 513 deputados, é 2/3 de 513. Se são 81 senadores, por exemplo, 3/5 de 81. Beleza, deu para entender? Não se esqueçam mais disso, tá, gente? Vocês vão precisar disso pro resto da vida. Respondendo a pergunta da Andressa, para ficar mais divertido, Andressa, porque senão seria muito fácil. Que diversão que teria? E como é que eu faço questão de prova se o negócio não for divertido assim? Certo? Tem que ter, né? Então, nesse caso aqui, da revisão,
eu precisei só de 50% mais, eu precisei de 50% mais um dos membros e em 2 votações. Beleza? A questão, Maria Cecília, é o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer as contas aqui. 513, são 513 deputados. Dividido por 2, dá 256,5, 257. Se eu tiver 50%, se eu precisar de 50% mais um dos membros, se eu tiver lá 300 deputados presentes e 257 deles aprovarem a medida está aprovada. Beleza? A questão é que, se é a maioria absoluta, eu preciso ter pelo menos 257 presentes. 257 votando a favor daquilo ali, para deixar mais claro. É claro que, se eu tiver apenas 257 deputados presentes, eu teria que ter os 257 votando a favor, que obviamente é impossível. Sempre tem alguém do contra. Arthur, no caso da revisão, a sessão é unicameral. Portanto, são 503 deputados mais 81 senadores. Ok? Só que maiorias absolutas e simples a gente vai ter em vários outros tipos de norma, para fazer vários tipos de norma. Aqui eu estou falando especificamente da revisão, que é uma exceção que a Câmara e Senado funcionem em sessão unicameral. A regra é que eles funcionem, e vocês vão ver em Direito Constitucional 3, aliás, 2, Direito Constitucional 2, vocês vão ver que a regra é que eles funcionam em sessão separada. Né? Ok. Eu falei como é que ela deveria ter acontecido. Como é que ela foi feita? Bom, em primeiro lugar, teve essa questão de que o plebiscito manteve tudo igual. República presidencialista. Péssimo. Agora, o problema começou, na verdade, na forma de convocação para a Assembleia. Ao invés de ser chamada, feita uma eleição de uma Assembleia Constituinte de Revisão, o Congresso Nacional aprovou uma resolução em que ele se transformou em Assembleia de Revisão. Então, não houve uma eleição. Tá? Não houve uma eleição para os caras se tornarem membros de uma Assembleia Nacional de Revisão. Esse foi um primeiro problema. Um segundo problema é que, ao invés de fazer uma revisão que abarcasse vários assuntos, eles fatiaram, eles dividiram o processo em 6 emendas. Existem 6 emendas de revisão. Tá? E o nome que é dado, se vocês olharem lá nas siglas, é ER mesmo. Enquanto a gente tem emenda constitucional, né, que é EC, as emendas de revisão são chamadas de ER. Então, assim, teve 2 problemas nessa história. O primeiro é muito pior, porque houve uma falha de procedimento. Ao invés de ser feita uma eleição para convocar as pessoas, né, para serem essa Assembleia de Revisão, os próprios parlamentares é que se auto-colocaram aí como titulares desse negócio. Em segundo lugar, ao invés de aprovar uma revisão global, foram feitas 6, pegou a versão global e fatiou ela, dividiu em 6. Tudo errado. Em resumo. Beleza? Aí, contra esse procedimento todo errado, foi feita essa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade número 981. Só que o STF daquela época, dos anos 90, começo dos anos 90, não era o STF dos dias de hoje. Muito antes, pelo contrário. E o STF daquela época entendeu que, ok, não vão mexer com essa história não, essa é uma questão só política, não vão mexer com isso não, ficou tudo por isso mesmo. Então, foi feito errado, mas ficou por isso mesmo. Tá? E o que foi mexido nessas emendas de revisão? Foram umas coisas totalmente inúteis, foram uns negócios sem pé nem cabeça, e assim, não foi nada que realmente precisava ser mexido, foi mexido, e o que foi feito, na verdade, foi um bando de coisa inútil. Sim, basicamente.
o meu organizador não está trazendo mais as emendas de revisão, não. Mas, enfim, se vocês procurarem no site do Planalto, lá tem essas emendas, as emendas de revisão. Mudou a questão, por exemplo, de nacionalidade, algumas questões relativas à nacionalidade, que a gente vai ver em direito constitucional um semestre que vem, enfim, coisa besta. Beleza, gente? Deu para entender? Ok. Bom, antes de eu falar especificamente, algum dia vocês vão ver, Ana Catarina, pode não ser semestre que vem, mas algum dia vocês chegam lá, tem confiança nisso. Vamos falar um pouquinho sobre os limites. Vamos falar um pouquinho sobre os limites do poder constituinte. Derivado, seja com relação à revisão, seja com relação à emenda. Tá? E ao falar de limites, eu estou falando de requisitos ao mesmo tempo. Como é que é feito? O que eu preciso para fazer? Né? Tem determinadas constituições, tem algumas constituições que prevêem limites chamados de limites temporais, ou seja, a partir de quando eu vou começar a poder mexer na Constituição. Lá no início do semestre, eu falei de um tipo de Constituição que eram as constituições transitoriamente imutáveis. E dei justamente o exemplo da Constituição de 1824. A Constituição de 1824, brasileira, nossa primeira Constituição, ela previu que ela só poderia começar a sofrer alterações depois de passados 5 anos de sua vigência. Tá? No caso da Constituição de 88, ela previu um limite temporal para revisão, que ela previu que a revisão só poderia acontecer passados 5 anos de aprovação da Constituição. Tá? Então, limites temporais na atual vigência, na atual Constituição, o único limite temporal foi esse. Não existe mais nenhum outro limite temporal. Ok? Daí? Tá. Limites circunstanciais. Existem determinadas, como o nome diz, né, circunstâncias, determinadas situações políticas e jurídicas do país nas quais a gente não pode mexer na Constituição, enquanto estivermos sob vigência daquelas situações. Isso está aqui no artigo 60. Se vocês não tiverem com a Constituição, sugiro que tenham a Constituição perto de vocês, que a gente, a partir de agora, vai usar sempre. Artigo 60, parágrafo 1º, que diz que a Constituição não pode ser emendada na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou estado de sítio. Intervenção, estado de defesa e estado de sítio são 3 casos dos chamados estados de exceção. Tá? Estado de defesa e estado de sítio estão relacionados, por exemplo, a questões, no caso do estado de sítio, questão de guerra, de uma catástrofe natural, ou uma situação de tumulto, de violação da ordem jurídica constitucional. A mesma coisa a intervenção federal, como, por exemplo, o caso da intervenção que foi feita no Rio de Janeiro durante o governo Temer, que foi um negócio totalmente nonsense, que obviamente não resolveu porcaria nenhuma dos graves problemas que o Rio enfrenta. Mas, aí eu não sei se vocês se lembram, na época do Temer, na época que o Temer foi presidente, ele ia propor uma reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência, que acabou acontecendo no governo Bolsonaro, ela já ia acontecer no governo Temer. Só que, como ele decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro, a reforma da Previdência acabou não podendo tramitar no Congresso. Ok, gente? Aí eu não sei se o caso é de burrice ou de burrice mesmo, porque ainda mais porque o Temer é professor de Direito Constitucional. Né? Tudo bem que ele deve ter formado no Império, mas ainda assim ele deveria saber disso. Né? Ele ia propor a intervenção, ele ia propor a reforma da Previdência, só que ele vai e propõe a intervenção federal. Daí, a reforma da Previdência acabou não acontecendo. Assim, é o tipo da coisa que você não pode esquecer. Né? É igual
É igual uma vez que o MBL foi pedir impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, e ao invés da petição ser assinada por pessoas físicas, foi assinada em nome do MBL, do Movimento Brasil Livre. O que é um negócio que a gente aprende no terceiro período de Direito Constitucional, que é que quando a lei fala que qualquer cidadão pode fazer, qualquer cidadão é pessoa física, não pessoa jurídica, por óbvio, pessoa jurídica não é cidadão. Então, assim, é outra atrapalhada, essas atrapalhadas que vão acontecendo aí nessa birosca, né? Ok? Então, limites circunstanciais. Por isso que eu falo, gente, guardem os cadernos de vocês, né? No meu caso, guardem os cadernos de direito constitucional, para vocês não passarem essas vergonhas mais para frente. Porque isso pega mal para caramba, tá? Bom, outros limites. Aqui a gente tem as questões de procedimento, chamados de limites formais. Então, é claro que mudar a Constituição tem que ser um procedimento mais difícil do que criar ou mudar qualquer lei. E aí a gente vai ter questões de iniciativa, ou seja, iniciativa diz respeito a quem pode propor uma PEC, tá certo? O artigo 60, inciso 1º, ele fala sobre a questão da legitimidade ativa. Legitimidade ativa, quem pode propor uma proposta de emenda à Constituição. Aliás, o artigo 60, incisos 1, 2 e 3, tá? Na verdade é 1, 2 e 3, só corrijam ali. Podem propor PECs. Proposta de 1/3 dos membros da Câmara ou 1/3 dos membros do Senado, o presidente da República e mais da metade uma proposta feita por mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais. Isso nunca aconteceu, na verdade. Esse negócio aqui ficou errado. É 60, viu, gente? Eu cliquei no maiúsculo aqui e ficou um negócio esquisito. Ok? Então, se um deputado sozinho apresentar uma PEC, tá errado. Se o presidente da Câmara apresentar uma PEC, tá errado. Porque não pode ser um deputado sozinho, nem que seja o presidente da Câmara. Tem que ser uma proposta assinada por pelo menos 1/3 dos 503 deputados ou 1/3 dos 81 senadores. Além disso, pode propor sozinho o presidente da República ou essa terceira possibilidade que eu nunca vi acontecer de mais da metade das Assembleias Legislativas Estaduais combinarem entre si e apresentarem. Ok? Tá. Tem questões técnicas aqui que vocês vão estudar em Direito Constitucional 2, sobre processo legislativo, que eu vou falar, aqui eu vou falar de maneira bem mais simples, porque não faz sentido a gente entrar nisso aqui agora, porque isso aqui, de novo, vai estar lá em Direito Constitucional 2. Assim, mas muito en passant, a tramitação, toda PEC, ela tem que passar pelas duas casas, Câmara e Senado, tá? E ela tem que ser aprovada, aqui, um quórum dela é um quórum qualificado. E esse quórum qualificado, ele está previsto no artigo 60, parágrafo 2º, que diz que cada PEC, ela precisa ser aprovada, tá? Ela precisa ser aprovada por 3/5, 3/5? Sempre fico em dúvida dessas frações. 3/5 em 2 turnos, em cada casa. Então, se a PEC começou no Senado, ela precisa ser votada 2 vezes no Senado. Em cada votação, ela precisa ser aprovada por 3/5, daí ela segue para a Câmara. Na Câmara, ela também tem que ser aprovada em 2 votações, e em cada votação ela tem que ser aprovada por pelo menos 3/5. Ok? Tem alguns detalhes aqui que eu não vou entrar agora de processo legislativo, que vocês vão estudar mais à frente. Por enquanto, eu quero falar o básico mesmo. Ela é publicada
promulgada pelo próprio Congresso Nacional, não passa pelo presidente da República. O presidente da República não tem a possibilidade aqui de sanção, nem de veto, e não é ele que promulga. Porque quem é o titular do poder constituinte derivado é o Congresso, só o Congresso. O presidente pode, no máximo, propor uma PEC, mas não é ele que assina, né, a proposta aprovada, não é ele não tem poder de sanção, etc. Tá? E só para a gente finalizar essa parte procedimental também, mas não vou entrar em detalhes, o artigo 60, parágrafo 5º, tá, fala que a proposta de emenda rejeitada em um ano só vai poder ser reapresentada no ano seguinte. Ok? Se durante alguma dessas votações aí a PEC não alcançou os 3/5 necessários, ela está automaticamente rejeitada. E ela não pode ser reapresentada no mesmo ano, ela só pode ser reapresentada no ano seguinte. Até aí, beleza, gente? Esses são limites formais, são limites com relação ao procedimento. Bom, agora vamos falar de limites materiais, ou chamados de substanciais. Aqui estão as cláusulas pétreas, que é o famoso artigo 60, parágrafo 4º. Tá? O artigo 60, parágrafo 4º, é o que vai trazer as cláusulas pétreas. Então, limites de conteúdo, né? Limites substanciais ou materiais, dizem respeito àqueles assuntos que podem ou não podem ser alterados na Constituição, ou em que medida podem ser alterados na Constituição. Bom, eu vou falar especificamente das emendas aqui, mas tudo isso que eu falei até agora vale tanto para as emendas quanto para a revisão, né? Exceto a questão do quórum aqui, que a gente viu que o quórum e a tramitação da revisão é um pouquinho diferente. Ok? A gente viu lá que no caso da revisão, a tramitação é com as duas casas juntas e o quórum é só de maioria absoluta. Ou seja, era mais fácil fazer uma revisão do que fazer emenda, porque na emenda eu preciso de 3/5. Né? Enquanto que na 3/5 e com votações separadas. Enquanto na revisão é só 50% mais um numa sessão única. Ou seja, é muito mais fácil. Por isso que foi feita a revisão, na verdade, porque ela era muito mais fácil do que as emendas. Né? Bom, eu vou voltar nessa questão do 60, parágrafo 4º, mas vamos só... eu já expliquei isso daqui, né? Aqui são limites específicos das emendas. Eu já falei. O artigo 60, 1 a 3, que é a questão da iniciativa. Os parágrafos 2º, 3º e 5º, que falam sobre quórum, votações, promulgação, rejeição e reapresentação. Ok, gente? Não vou repetir, que eu já tinha explicado isso quando estava falando dos dois juntos. É isso aqui que eu queria, na verdade, explicar. Então, a gente tem cláusulas pétreas explícitas, que é o artigo 60, parágrafo 4º, que vai falar que não será objeto de PEC, né, de proposta, tendente a abolir, e aí vai citar aqueles 4 assuntos que a gente já viu. Agora, além das cláusulas pétreas explícitas, que são essas aqui do artigo 60, parágrafo 4º, a doutrina e a própria jurisprudência vão falar também em cláusulas pétreas implícitas. Ou seja, apesar da Constituição não dizer, o próprio parágrafo 4º do artigo 60 não pode ser objeto de proposta tendente a abolir. Ok? Porque senão seria a coisa mais burra do mundo, se a gente não considerasse isso, né? Eu poderia fazer uma PEC revogada o parágrafo 4º, e uma vez revogado o parágrafo 4º, eu poderia mexer na Constituição sem nenhum limite. Né? Ou seja, poderia ter propostas tendentes a abolir. Né? Não é que não teria nenhum limite. Ainda teria o limite do quórum. Mas eu poderia mexer na Constituição para, por exemplo, instituir pena de morte. Eu poderia mexer na Constituição para instituir pena de trabalhos forçados e por aí vai. Então, implicitamente, o próprio parágrafo 4º só poderia ser objeto de emenda
se essa emenda não for tendente a abolir. Se for uma emenda tendente a melhorar, a aumentar as hipóteses, né, a tornar a Constituição ainda mais fechada, mais protegida, ok. Mas eu não posso ir lá e fazer uma PEC revogando integral ou parcialmente o parágrafo 4º. Uma outra cláusula pétrea, que é considerada, uma outra coisa que também é considerada cláusula pétrea implícita, é que não pode haver modificação sobre quem pode fazer proposta de emenda à Constituição. E a questão da tramitação de todo o procedimento. Ou seja, todos os limites formais, todos esses limites formais que estão aqui nesse outro slide, estão todos eles implicitamente também protegidos por, como se fosse uma cláusula pétrea implícita. Ou seja, todo o artigo 60, no final das contas, né, todo o artigo 60, no final das contas, ele meio que está protegido. Apesar da Constituição não dizer isso expressamente. Tá certo? Porque se você, por exemplo, fragiliza isso daqui, estabelece que ao invés de ser 3/5 vai ser só maioria absoluta, ou pior ainda, né, vai ser só maioria simples, você está fragilizando a Constituição e, portanto, isso viola uma cláusula pétrea. Ok? Todo mundo? Qual a diferença? Qual a diferença, Ana Catarina? Deixa eu só colocar. Eu escrevi isso aqui mais em cima, deixa eu só colar aqui de novo. Vamos lá. Tá aí no chat às 8h40, mas eu coloco aqui de novo. Ó. E aí eu já colocar aqui também a maioria absoluta. Qualificada aqui. Tá? No nosso caso aqui, a maioria qualificada das emendas é de 3/5. Né? No caso de impeachment, ao invés de ser 3/5, a maioria qualificada é de 2/3. Ok? Só para vocês saberem. Dos membros, sim. Qualificada é dos membros. Eu não tinha colocado lá, mas é isso. Tá, então a gente resolveu isso aqui. Beleza. Agora, deixa eu só explicar para vocês um negócio que tem uma importância. Sim, a ideia é de que... Não, a gente que é da área de... Eu falei, por exemplo, que no caso de uma maioria absoluta, eu preciso de 257, que é 50% mais 1, de 513. Se for 2/3, eu vou precisar, na verdade, de 67%. Ao invés de 50% mais 1, eu vou precisar de 66% mais 1. Então, dá uma diferença. E eu precisei pegar a calculadora para fazer esse cálculo, viu, gente? Eu não sei essas coisas de cabeça, não. Não sei mesmo, assim, at all. Muito para minha cabeça. Na verdade, eu preciso sempre ler, porque eu nunca lembro qual que é a porcentagem aqui, se é 2/3 ou 3/5. Não guardo essas coisas. Sou péssimo para decorar essas coisas. Bom, vamos lá. Tem uma questão que eu preciso mostrar aqui. Primeiro porque tem muita gente que organiza concurso público que adora falar sobre isso aqui, mas também porque tem uma discussão jurídica interessante. Assim, para além da decoreba do que é isso aqui, tem uma questão jurídica interessante. Existem alguns professores, entre eles o Marcelo Novellino, acho que eu coloquei ele aqui, né? Coloquei ele. O Marcelo Novellino, que tem um curso de Direito Constitucional bastante famoso, em que ele vai defender uma tese que é a chamada tese da dupla revisão. E o que seria isso? O Novellino entende que como a revisão lá de 1994 foi toda feita para os cocos, foi toda feita esquisita, foi toda feita errada,
que o Congresso Nacional deveria fazer uma emenda alterando o artigo 3º da DCT para permitir que uma nova revisão acontecesse. Ok? O Marcelo Novellino defende que a gente faça uma nova revisão de verdade, vamos dizer assim, que siga todos os parâmetros e tal. Essa tese, ela é criticada pela maioria da doutrina. Aqui eu estou citando 3. O Canotilho, que é um constitucionalista português, ele já escreveu sobre isso, criticando essa tese. O Lênin Streck, que é lá do Rio Grande do Sul. O Marcelo Catoni, que é professor titular de Direito Constitucional da UFMG. Tá? Criticam essa tese, essa ideia do Marcelo Novellino, porque, segundo eles, propor uma nova revisão seria violar uma cláusula pétrea implícita. Zé, né, o Lênin adora entrar nessas polêmicas. Do artigo 3º da ADCT. Ok? E aí? Mas, além disso, por causa dessa tese do Marcelo Novellino, então a tese é essa, tá? Que deveria ser feito um plebiscito ou um referendo para que a maioria da população brasileira dissesse a favor da gente fazer uma nova revisão. E o Canotilho, o Streck e o Marcelo Catoni são contra, entre outras razões, por entender que isso viola uma cláusula pétrea implícita, que é você não fragilizar a Constituição, permitindo uma revisão global, porque, como a gente viu, a revisão ela é muito mais fácil de ser aprovada do que uma emenda. Se com a emenda a Constituição já é, com a emenda sendo mais difícil, a Constituição já é cheia de emendas, imagina se a gente permitisse uma revisão. Bom, um desenvolvimento dessa tese vem sendo feito, de tempos em tempos reaparece, desde a época do Fernando Henrique Cardoso, que o Fernando Henrique Cardoso, depois o Lula, depois a Dilma, na época daquelas manifestações de junho de 2013, e etc., um bando de gente vem defendendo a realização de uma, entre aspas, mini-constituinte. Ou seja, da gente fazer o Congresso Nacional, eventualmente fazer uma eleição específica para uma Assembleia Nacional Constituinte, mas uma Assembleia Nacional Constituinte não para fazer uma nova Constituição inteira, mas para fazer uma mudança em questões específicas, sem os limites que eu acabei de falar. Ou seja, por exemplo, fazer uma mini constituinte sobre a questão política no Brasil, para mexer em questões como voto, sistema presidencialista ou parlamentarista, o voto distrital ou não, etc. E aí seria meio que dado a essa Assembleia poder absoluto, como se fosse mesmo a Assembleia Nacional Constituinte, mas ela estaria presa a somente aquela temática. Beleza? Deu para entender? Qual que é o meu sem limite? É isso, sem limite. Assim como um poder constituinte originário é ilimitado, etc, etc, aqui também não teria limite. Sem limite de cláusula pétrea, por exemplo. Tá? Qual que é o meu medo? Qual que é o meu medo desse negócio? Há uns anos atrás, inclusive, chegou a haver um plebiscito informal porque não foi convocado pelo Congresso, tá? Por vários movimentos sociais, convocaram um plebiscito para as pessoas poderem se manifestar a favor, não é, dessa mini constituinte. Eu não sei como é que o Bolsonaro ainda não teve essa ideia, porque todos os ex-presidentes, desde o Fernando Henrique Cardoso, sempre falam disso. Qual que é o meu medo dessa história? É que uma vez que você abre a possibilidade de uma Assembleia Nacional Constituinte, não, em primeiro lugar, né, gente, isso nunca aconteceu em país nenhum.
a gente estaria inventando alguma coisa totalmente nova. Pode dar certo? Considerando a nossa história, né? Eu também sou bastante cético, tanto quanto a Maria Cecília. Mas a minha questão é pior ainda, assim. Eu acho que o meu grande medo é que, uma vez que você abre a possibilidade de uma Assembleia Nacional Constituinte, ainda que você diga que ela vai ser mini, nada impede que ela, na verdade, cresça e acabe engolindo toda a Constituição. Ok? E aí vamos pensar o seguinte, se a gente hoje abre a possibilidade de uma mini constituinte no Brasil, para mim, meu grande medo é que a gente... sério mesmo, eu vou falar, vai parecer engraçado, mas não é engraçado isso. Meu medo é que a gente viraria um Irã gospel, né? Se a gente abre a possibilidade de uma constituinte hoje no Brasil. Tá certo? Eu não espero nada menos do que isso. Tipo Handmaid's Tale. Tá certo? Tipo Gilead, lá do Contos da Aia. Não espero nada menos do que isso. Né? Então, assim, sou também desses que é 200% contra esse negócio, porque eu acho uma maluquice enorme a gente permitir um negócio desse. Tá? Mas aí é só para vocês saberem que de vez em quando esse trem reaparece. De vez em quando algum presidente começa a falar sobre isso. O Bolsonaro é o único que até agora não falou sobre isso. Não sei por quê, né? Eu acho que talvez porque ele não saiba. Porque, imagina, hoje, com esse congresso que a gente tem, eu não espero nada menos do que isso. A gente viraria um Irã gospel. Tá? Muito bem. Ok? Poder constituinte derivado? Tá. Para a gente terminar poder constituinte, vamos falar do último deles, que é o poder dos estados de fazerem suas próprias constituições. Tá? Esse poder é chamado de poder constituinte decorrente. E só existe em federações. Só países que são federações é que têm a possibilidade de 2 níveis de constituição. Uma constituição geral, nacional, e uma constituição estadual. Né? A grande questão nossa, ao falar do poder constituinte decorrente, é que a Constituição Brasileira de 88, ela impôs tanto limite, uma quantidade tão grande de limites ao poder constituinte dos estados, que praticamente as constituições estaduais só tiveram que sair. Sabe quando você pega um contrato de adesão, que as cláusulas já estão todas lá e só preenche alguns espaçozinhos são deixados em branco? Né? É mais ou menos como o poder constituinte decorrente de Minas, por exemplo, fez a Constituição de Minas. A Constituição de 88, ela trouxe um número tão grande de limitações, de limites, que basicamente não tinha muito o que o Constituinte mineiro inovar. E, na verdade, inclusive, alguns estados de 88 para cá que tentaram inovar, o STF sistematicamente declara inconstitucionais trechos de constituições estaduais. Várias constituições estaduais já tiveram trechos delas declarados inconstitucionais porque os caras nos estados tentaram fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Tá? Rapidamente aí, que limites são esses? A gente tem... Deixa eu só mudar uma coisa aqui, gente. Tá errado esse negócio aqui, tá dando a entender que são derivações de outro aqui. A gente tem, na verdade, 3 conjuntos aí de limites. Primeiro, os chamados princípios constitucionais sensíveis. Quando a gente for estudar intervenção federal, que está no artigo 34 a 36 da Constituição, mas lá no artigo 34, a Constituição narra hipóteses que podem autorizar a União a intervir nos estados. E entre as hipóteses em que se autoriza a União a intervir nos estados, está, por exemplo, se o estado membro ele violar
alguns desses princípios elencados no inciso 7 do artigo 34. Só para vocês terem uma ideia, o 34.7 fala o seguinte: a intervenção ela pode acontecer para assegurar a observância dos seguintes princípios: forma republicana, sistema representativo, regime democrático, direitos da pessoa, autonomia municipal, prestação de contas, aplicação do mínimo exigido em saúde e educação. Então, por exemplo, se Minas Gerais, né, institui um governo, uma monarquia, tá certo? Quase foi isso, né, há um tempo atrás. Uma dinastia, né? Isso poderia ser um caso, se a Constituição de Minas previsse uma coisa dessas, ela estaria violando um princípio constitucional sensível. Ok? Estou dando um exemplo idiota, mas só para vocês poderem, né, entender o que eu estou falando. Beleza? Tá. Vamos lá. Segundo conjunto. Os chamados princípios federais extensíveis. Princípios federais extensíveis é quando a Constituição ela organiza um órgão federal, como, por exemplo, ela fala como é que o Congresso Nacional é organizado, e ela diz o seguinte: olha, os estados e os municípios deverão organizar os seus respectivos legislativos de maneira similar ao que eu, Constituição, estou falando aqui. Então, por exemplo, se a Constituição falou que o Congresso é formado, né, por exemplo, por deputados, o mandato dos deputados é de 4 anos, né, e eles são organizados em comissões e não sei o quê, e ela diz que os estados e municípios têm que fazer a mesma coisa, então, os deputados estaduais também têm que ter mandato de 4 anos, os vereadores também têm que ter mandato de 4 anos, ok? Então, princípios federais extensíveis são todos aqueles em que a Constituição ela organiza a União, órgãos da União, e ela manda que estados e municípios, quando forem organizar os respectivos órgãos correspondentes a eles, no nível estadual e no nível municipal, eles se inspirem, né, no que foi feito no nível federal. Ok? Beleza. Aqui a gente vai ter um negócio que o STF chama de princípio da simetria. Esse segundo que eu estou falando aí. Princípio da simetria, que significa exatamente que os estados e municípios devem ter órgãos similares aos da União, quando a União estabelecer que deva ser assim. A menos que a Constituição não diga. A menos que a Constituição permita que os estados organizem do jeito que eles quiserem. Isso não é a regra. A regra é seguir o chamado princípio da simetria, o que torna a nossa federação muito bizarra, porque é sempre uma repetição, um órgão repetindo o outro. O que vai fazer, por exemplo, que, sei lá, o estado de São Paulo e o estado do Acre, eles vão ter exatamente as mesmas instituições, né? Enquanto que, na verdade, a gente sabe muito bem que entre o Acre e São Paulo existe um nível de complexidade, né, econômico, populacional, etc., gritantemente diferente. Mas, enfim, esse é um outro problema do tipo de federação que a gente acabou escolhendo. Além disso, a gente vai ter os chamados princípios constitucionais estabelecidos. Nesse sentido, a gente vai ter as chamadas normas de competência. Então, a Constituição Federal, a Constituição de 88, ela diz exatamente sobre o que União, estados e municípios podem legislar e sobre o que eles podem ou não podem fazer, né? Então, por exemplo, a Constituição diz que a competência para manter, para criar e emitir moeda é da União, exclusiva da União. O Estado de Minas Gerais não pode criar uma moeda própria. Para, de novo, dar um exemplo meio óbvio. Tá certo? Ao mesmo tempo, a Constituição diz que cabe aos estados regular gás canalizado. Se a União resolver fazer isso, gás canalizado nos municípios, isso violaria as normas de competência.
Ok? As normas de competência, elas estão previstas... Deixa eu colocar aqui no chat. As normas de competência, elas estão previstas nos artigos 22 a 25 e artigo 30. E é um assunto que também nós vamos estudar. Tá? Ainda vamos estudar mais à frente. O princípio da simetria, Laura, é uma ideia que está na jurisprudência do STF de que os estados e municípios eles têm que seguir na organização das suas instituições, eles têm que estar em simetria, em conformidade com a versão daqueles órgãos no nível federal. Ok? Então, se eu vou organizar, sei lá, o legislativo estadual, eu tenho que me inspirar no legislativo federal. Se eu vou organizar o executivo estadual, eu tenho que me inspirar na forma de organização do executivo federal. Tá? Então, para eu saber se um determinado estado pode legislar sobre um assunto X ou Y, se o município pode legislar sobre um assunto X ou Y, eu vou olhar aqueles artigos ali. Basicamente, aqueles artigos ali, o 22 a 25 e o artigo 30. Ok? Todo mundo? E, por fim, as chamadas normas de pré-ordenação. Aqui, na norma de pré-ordenação, a Constituição de 88, ela vai mais além do que simplesmente falar para os caras se inspirarem, né? Aqui eu estou falando que a União cria um órgão X, a Constituição prevê um órgão da União X ou Y, e os estados e municípios devem se inspirar naquilo ali. Mas se inspirar significa que eu posso fazer ligeiras modificações, certo? Aqui é o contrário. A Constituição tem várias partes dela em que ela, ao invés de simplesmente falar para estados e municípios se inspirarem, ela mesma já diz como é que o trem tem que ser. Ela mesma já diz como é que os estados têm que se organizar, como é que os municípios têm que se organizar. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a Constituição Federal, ela dá o nome do chefe do executivo estadual. Então, por exemplo, aí eu não posso chamar o chefe do executivo de Minas, não pode ter o título de presidente do estado. Como já houve no passado, né? Eu falei para vocês que até a Constituição de 46, a gente ainda usava a expressão em alguns estados, presidente do estado de Minas, por exemplo. Né? Aqui não pode ter, porque a Constituição Federal já diz que o nome é governador. Se ao invés de chamar a Assembleia Legislativa Estadual, a Constituição de Minas quisesse chamar, sei lá, Câmara dos Deputados Estaduais, não pode, porque a Constituição Federal diz que tem que chamar a Assembleia Legislativa. Ok? Se eu quisesse chamar a Polícia Militar de Guarda Militar, não pode, porque a Constituição diz que ela chama Polícia Militar Estadual. E eu estou dando exemplos de questões de nome, mas não é só uma questão de nome. Além de dar o nome, a Constituição também diz como é que ele se organiza, como é que é eleito, como é que faz, como é que não faz, que poder que tem, que poder que não tem. Ok? Essas são chamadas normas de pré-ordenação. Então, eu tenho uma série de disposições da Constituição Federal que previamente organizam órgãos dos estados e dos municípios. Ou seja, quando a Constituição de Minas vai falar sobre essas questões, ela faz basicamente o quê? Ctrl+C, Ctrl+V. As normas de pré-ordenação funcionam assim, para estados e municípios basicamente fazerem um Ctrl+C, Ctrl+V. Ok? Ou seja, é uma grande piada. A ideia de federação, esse tipo de federação, é uma grande piada, porque, no final das contas, os estados tiveram pouquíssima liberdade para se organizar da maneira como eles eventualmente gostariam. Tá? Muito bem. Eu vou mandar esse slide, já vou disponibilizar no final da aula,
Eu vou disponibilizar esse slide, tá? Mas vamos já passar para o nosso próximo item. Eu vou só começar a falar dele hoje. A gente termina na próxima aula. Vamos ver se tá. Começou a apresentar aí. Que é a chamada dinâmica constitucional. Tá? Deixa eu aumentar um tiquinho esse trem aqui. Ok. Dinâmica constitucional diz respeito a 3 institutos que estão relacionados à ideia da Constituição no tempo. A recepção e a desconstitucionalização são uma questão em que eu vou olhar a Constituição face ao passado, não é? E a mutação constitucional é uma questão que eu vou olhar a Constituição face ao futuro, ou, se você quiser, ao presente, né? Ok? Então, quando eu digo que uma vez que uma Constituição nova é aprovada, ela faz tábula rasa do passado, vocês lembram que eu falei ontem da tábula rasa? Que não é tábula rosa, como um aluno uma vez escreveu, né? Isso. Mas, assim, isso é na teoria. Só que na prática, a gente sabe que não dá para você apagar tudo, apagar todo o direito no passado. E aí a discussão sobre o que continua valendo e o que não continua valendo, o que vale e o que não vale do direito anterior, vai estar discutido nesses 2 primeiros aí. Uma outra questão é que, uma vez aprovada a Constituição, ao longo dos anos, essa ideia da mutação, a gente pode ter mudanças de sentido da Constituição. O que significava uma coisa lá em 88 pode não significar a mesma coisa hoje. E aí, nesse sentido, a gente fala em mutação constitucional. Tá? Vamos explicar cada um deles separadamente. O que é recepção constitucional? Tá? O que é recepção constitucional? É quando eu tenho uma lei que ela é anterior à Constituição, para eu saber se essa lei continua ou não em vigor, quem vai bater o martelo sobre isso, normalmente, é o Poder Judiciário. Tá certo? Quando é aprovada uma nova Constituição, o Legislativo até poderia fazer uma devassa na legislação anterior para fazer o que a gente chama de consolidação das leis, ou seja, declarar aquilo que está em vigor e aquilo que não está mais. Só que, normalmente, o Legislativo não faz isso. Quem vai fazer isso, ao longo dos anos, é o Poder Judiciário. Ao ser provocado numa ação, porque o Judiciário só faz isso quando ele é provocado, né, numa ação, o Judiciário pode, eventualmente, dizer o seguinte, olha, essa lei que está em vigor desde 1940, ok, ela estava em vigor desde 1940, mas de 88 para cá, ela não vale mais, porque ela é contrária à Constituição. Quando o Judiciário diz que uma norma que é anterior a 88 não pode mais produzir efeitos, porque é contrária à Constituição, a gente está falando em não recepção. Ok? Uma norma é recepcionada quando ela está de acordo, quando o conteúdo dela, no todo ou em parte, está de acordo com a Constituição. Ok? Ok? Então, falar em recepção é falar, em primeiro lugar, sobre uma comparação de 2 normas, da Constituição e de alguma norma anterior a 5 de outubro de 88, que é a data de vigência, né? A data de vigência da Constituição, para ver se essa norma é ou não é compatível. E como esse trabalho ele é feito via judiciário, pode acontecer de uma determinada norma ficar anos produzindo efeitos até que o judiciário vem e diz, não foi recepcionada. Por exemplo, a lei de imprensa, que é uma lei da época da ditadura, uma lei de 1969, da época da ditadura, 67. De 1967, um pouquinho antes do AI-5, né? Essa lei de imprensa
ficou vigorando durante os anos 60, 70, 80. Depois que entrou a Constituição de 88, ela ainda continuou sendo usada, até que o STF, muitos anos depois, isso já nos anos 2000, qualquer coisa, que o STF veio e declarou que a lei de imprensa de 1967, ela era 100% incompatível com a Constituição. Tá? Então foram anos em que essa lei, na verdade, continuou sendo aplicada, até que o STF declarou a incompatibilidade dessa norma com a Constituição. Tá? Então isso é feito, normalmente, nessa coisa meio pulverizada, que são ações judiciais. Tá? Para eu falar em recepção, como está colocado aqui no slide, eu preciso de fazer dois momentos aí para fazer a recepção de uma norma. O primeiro é a recepção material, ou seja, essa comparação de conteúdo. Essa comparação em que eu vou em que eu vou comparar o texto daquela norma com o texto da Constituição. Um bom exemplo disso, eu estava, acho que, falando para o pessoal de Direito Constitucional 2, numa semana passada, ou na aula de ontem, é que não, foi com o pessoal de Constitucional mesmo. O Código de Processo Penal, CPP, ele é de 1941. Tá? E o CPP, ele tinha, né, isso até foi revogado recentemente, mas ele tinha umas coisas que eram malucas. Por exemplo, ele tinha um artigo que dizia que se o juiz fizesse uma pergunta para o réu e o réu ficasse calado, o silêncio do réu seria considerado pelo juiz uma confissão. Ok? O que é um negócio absurdo, porque o réu tem direito de permanecer em silêncio. A gente sabe disso pela Constituição, de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. Ok, gente? Um outro exemplo é que o Código Civil de 1916, que ficou em vigor até 2002, tá? Portanto, esse Código Civil de 1916, ele entrou na Constituição de 88, continuou sendo aplicado, até que foi formalmente revogado em 2002. Mas durante o prazo de vigência desse Código Civil de 16, ele tinha coisas bizarras, como, por exemplo, um negócio de que o marido era o chefe da relação conjugal. Isso para não dizer de coisas piores que ele tinha na redação original dele, mas que não vem ao caso. Só que a Constituição de 88 diz que marido e mulher são iguais no casamento. Não existe mais chefe. Né? Quem tem chefe é tribo, né? Ou empresa. Casamento não tem chefe, tá certo? Marido e mulher são iguais na constância do casamento. Então, esse dispositivo do Código Civil, que ainda colocava o homem como chefe da relação conjugal, ainda antes mesmo dele ser revogado pelo Código Civil de 2002, ele já não poderia mais ser aplicado. Ok, gente? Qualquer juiz que aplicasse esse artigo após 5 de outubro de 88, esse juiz estaria errando. Ele estaria errado em fazer isso. Tá? Ou seja, a lei formalmente parece estar em vigência, mas ela não foi recepcionada, imparcialmente pelo menos, pela Constituição. Ok? Eu, infelizmente, tive o desprazer de ter um professor, porque quando eu me formei, a gente estava virando para o Código Civil de 2002, mas eu, infelizmente, tive o desprazer de ter um professor que falou que enquanto isso não fosse formalmente revogado por uma lei nova, isso ainda continuava valendo. Né? Enfim, é outra pessoa que também faltou nas aulas de Direito Constitucional. Bom, resolvida, nem lembro o nome da pessoa, tão insignificante que foi. Lembro dos meus bons professores desse tipo, eu nem lembro do nome da criatura.
Eu era um professor substituto numa época dark desse país, não é? Vamos lá. A recepção formal é um segundo momento no processo de recepção. Por quê? Uma vez admitido que toda a lei, ou pelo menos parte da lei, for recepcionada, eu vou ter que olhar a natureza daquela lei. Por exemplo, o Código Penal, tá? Eu já falei isso quando eu falei lá do Vargas, né? O Código Penal é um decreto-lei. Tá? O Código Penal é da época do Vargas, assim como o Código de Processo Penal também é um decreto-lei. A gente já sabe que decreto-lei não existe mais. Desde a Constituição de 88, decreto-lei não existe mais. Aí percebam o seguinte: quando o Código Penal foi recepcionado pela Constituição, quando os advogados, os juízes, principalmente, entenderam que o Código Penal, ou pelo menos a maior parte dele, foi recepcionado pela Constituição, porque a maior parte do conteúdo do Código Penal era compatível, a segunda coisa foi considerar o seguinte: olha, como é que a Constituição de 88 prevê a existência de leis penais? Que tipo de norma pode ser utilizada para fazer uma lei penal? Decreto-lei não existe mais, mas, segundo a Constituição de 88, normas penais são feitas através de lei ordinária, lei comum. Certo? Todos os códigos, exceto o Código Tributário, são leis ordinárias. Isso significa que o Código Penal, ao ser recepcionado pela Constituição, ele é recepcionado como se fosse uma lei ordinária. Ok? Se você pegar o Vadimécum, lá continua dizendo, na parte do Código Penal, continua dizendo decreto-lei número tal de 1940. O número não muda, continua lá chamando decreto-lei número tal. Mas ele vai ser tratado pelo judiciário e também pelo próprio legislativo como se fosse uma lei ordinária. Tanto é que, quando o Código Penal vai ser alterado, ele é alterado através de lei ordinária. Não é o presidente fazendo decreto-lei. Só faltava essa agora também. Né? Além de poder fazer medida provisória, que ele ainda pudesse fazer decreto-lei. Ok, gente? Deu para entender? Eu crio uma ficção jurídica. É como se o Código Penal sempre tivesse sido uma lei ordinária. Tá? Vou dar um outro exemplo. O Código Tributário Nacional. CPN. O Código Tributário Nacional, ele é dos anos 70. Deixa eu só pegar aqui exatamente o ano dele, que eu sou peço para guardar ano do negócio. Não, 70 não, de 66. O Código Tributário Nacional, ele é uma lei ordinária, essa lei aqui. Lei 5172 de 1966. Portanto, ele é uma lei ordinária, porque na vigência da Constituição de 1946, que era a Constituição que estava em vigor ali, a legislação tributária era feita por lei normal, simples mesmo. Só que a Constituição de 88, ao falar sobre a existência de uma norma geral sobre tributos no Brasil, e é isso que o Código Tributário é, uma lei geral sobre tributos, a Constituição estabelece que a lei geral sobre tributos não pode ser uma lei ordinária, ela tem que ser uma lei complementar. Então, sob a vigência da Constituição da República de 88, o Código Tributário Nacional ele tem que ser uma lei complementar. Qual que é a diferença de lei complementar para lei ordinária? E eu já uso algo que eu falei no início da aula. Lei ordinária, leis ordinárias são aprovadas por maioria simples. Lei complementar é aprovada por maioria absoluta. Ok, gente?
a diferença aí? Isso significa que, quando o Código Tributário foi recepcionado pela Constituição, e acho que, se não 100%, a maior parte do CTN foi recepcionado, ele é recepcionado como uma lei complementar e não como uma lei ordinária. Ou seja, apesar dele ser, no nome, né, na designação jurídica, Lei Ordinária 51/72, quando o Congresso Nacional vai fazer qualquer alteração no CTN, ele não faz usando maioria simples. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que alterar como? Através de uma lei complementar, ou seja, uma norma aprovada por maioria absoluta. Deu para entender? Muito bem. Eu vou ficar por aqui, porque eu já falei mais que pobre na chuva aqui hoje, né? E até porque a gente já está bem adiantado.